Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Ferrari, sou professor de Estudos Linguísticos 1 e vou agora retomar um pouquinho da aula passada. A gente viu na aula passada, né, as variações, né, em torno do uso da língua. Né? A primeira coisa que a gente viu foi aquela variação geográfica, né, português, brasileiro, né, de carioca, né, e paulistano, de sulista, nordestino. Agora a gente vai dar continuidade. Bom, existem outros tipos de variação. Por exemplo, tem uma variação chamada variação diastrática, que é uma variação de extrato social. Né? Ou seja, né, as pessoas dentro, né, de uma mesma sociedade, de uma mesma comunidade, não falam da mesma maneira. Né? A gente vai ter aí uma variação em relação ao sexo, em relação à idade. Né? Então, pessoas de idade diferente vão falar de forma diferente. Bom para a gente pensar nisso é em relação às gírias. Né? Você já ouviu falar assim, que uma menina bonita, né, a gente chama de brotinho, ou que um cara bonito a gente chama de pão? Muito provavelmente não, né? São gírias bastante antigas, né? Como é que você chama, né, hoje, um menino bonito ou uma menina bonita, né? Muito provavelmente você não usa brotinho e pão para se referir, né? Porque as gírias, elas também vão ter essa transformação ao longo do tempo. Um outro tipo, né, de variação é a variação diacrônica ao longo do tempo, né? Cronos em relação ao tempo. E a variação diacrônica são aquelas palavras, né, que deixam, né, de existir, caem em desuso ou que vão se transformando. Vocês já ouviram falar da expressão vossa mercê? Muito provavelmente não. Vossa mercê lembra a expressão vossa majestade, por exemplo. Né? São expressões que já caíram em desuso. Mas a gente tem aí uma memória desse vossa mercê, que é o você ou se, né, que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Você vai comigo? Você pode fazer isso? Né? Ou você pode fazer isso? É uma memória desse vossa mercê. Né, que a gente já não utiliza mais. Então, ao longo do tempo, essa expressão vossa mercê foi perdendo, né, questões fonéticas e também foi perdendo a formalidade. Né, e nessa perda ela foi se transformando e passou a ser outra coisa. Certo? Além, né, dessa transformação, né, no tempo, existe uma transformação que a gente chama de variação sincrônica, que é a mudança da língua em tempo real. Essa língua que eu estou falando com você é uma língua que está em processo de transformação. A gente não se dá conta porque a gente não percebe que essa língua, né, ela se transforma à medida em que a gente vai utilizando. Então a língua que eu estou falando agora já não é a língua que eu estou falando agora. Parece meio estranho, né? Mas é importante a gente compreender que toda língua viva, toda língua que está sendo usada, ela obrigatoriamente está passando por esse processo de transformação. Daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, por exemplo, as pessoas, né, que serão falantes, né, da língua portuguesa vão, né, estranhar expressões que a gente usa, por exemplo, em 2018, certo? Bom, e para finalizar, então, né, essa aula, eu vou falar de 3 tipos de gramáticas. Né? São basicamente os 3 tipos de gramática que a gente tem contato o tempo todo. O primeiro tipo de gramática é aquela gramática que a gente tem sempre contato, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que são as gramáticas tradicionais, as gramáticas normativas. Essa gramática normativa, ela basicamente, né, baseia o seu ensino numa dicotomia entre certo e errado. Né? Então tudo que a gramática, né, ela prescreve, né, é aquilo que a gente deveria usar, e tudo que não está dentro dessa gramática, ela considera como erro. Em geral, essa gramática normativa, ela vai dar conta de uma língua escrita, né, e não dessa língua falada. E essa gramática normativa, ela é o resultado do trabalho dos gramáticos. Existem muitos gramáticos, né, conhecidos de língua portuguesa. Eu citaria alguns, né, o próprio Rocha Lima, que é esse exemplo que eu trago para vocês, mas tem o Celso Cunha, tem o Evanildo Bechara, tem o Celso Pedro Luft, né, são gramáticos, né, que produzem esse tipo, né, de livro, né, que vai, né, mais ou menos mostrar o funcionamento de uma determinada variedade da língua portuguesa, que é uma língua que a gente chama de uma língua mais formal. Tá? Então esse é o primeiro tipo de gramática. O segundo tipo de gramática é a gramática descritiva. Essa gramática é o resultado do trabalho dos linguistas. Né? Eu, por exemplo, sou linguista, então o resultado dos meus trabalhos seriam, né, essas gramáticas descritivas. Diferente da gramática de língua portuguesa, esse tipo de livro, ele não vai prescrever, ele não vai ditar regras, ele simplesmente vai mostrar como a língua funciona. Então não importa, né, se o falante usa nós vamos ou se o falante usa a gente vai,
Não importa se o falante usa nós vai ou se ele usa a gente vamos. Se alguém utiliza, né, faz utilização desse tipo de fala, a gramática descritiva está lá para registrar. Portanto, a gramática descritiva não vai trabalhar com os mesmos parâmetros da gramática tradicional. Lembra? A gramática tradicional vai trabalhar com essa dicotomia, certo e errado. E a gramática descritiva vai trabalhar apenas com ocorre ou não ocorre na língua portuguesa. E o terceiro tipo de gramática é aquela gramática internalizada. Ou seja, não é o resultado de trabalho nem de gramática nem de linguística, mas é aquilo que o falante sabe a respeito da sua língua, simplesmente, né, pelo convívio que ele tem com a sua comunidade. Em geral, né, a gente pode, por exemplo, conhecer pessoas que nunca frequentaram a escola e que falam, né, a língua portuguesa. Por quê? Porque essa experiência, né, entre você, né, ser falante de uma língua, né, não tem relação alguma com a questão da escolarização. A escolarização vai te dar um outro conhecimento em relação ao funcionamento da língua, mas você não precisa frequentar a escola, por exemplo, ou ter um grau de escolarização muito grande para você conseguir se comunicar, né? Essa gramática interna, ou a gramática internalizada, é aquele conhecimento que eu tenho, né, do próprio funcionamento da língua a partir da minha experiência em relação àquela comunidade com a qual, né, eu me relaciono. Bom, por enquanto é isso, e aí me aguarde que a gente vai ter o nosso próximo vídeo aí.